Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos aqui para mais uma aula nossa matemática financeira e hoje nós vamos falar sobre os juros compostos. Vamos dar uma diferenciadinha aí qual a diferença entre juros compostos para os juros simples. Então, primeiro vamos definir juros compostos e depois a gente faz uma análise do que muda isso em relação aos juros simples. Então, definição: no regime de capitalização composta ou nos juros compostos, a taxa de juros, ela incide diretamente sobre o valor do montante do período anterior. Note, isso é o chamado juros compostos. A diferença aqui é que no juros simples, a taxa de juros ela incide sempre sobre um valor fixo que é o capital, o valor inicial. E já os juros compostos não. Os juros compostos, a cada mês é gerado um montante e a partir desse montante, a taxa de juros vai ser aplicada. Então, por exemplo, uma aplicação que vai durar durante 10 meses. No primeiro mês gera um montante. Se você quiser tirar essa aplicação no primeiro mês, tem lá um montante X. Então, a taxa de juros para o segundo mês vai ser em cima desse valor. Tem um montante lá. Então, esses valores vão aumentando, vão mudando a cada mês. Para vocês verem isso na prática, olha esse exemplo aqui. Um investidor aplica R$ 1.000 por um prazo de 4 meses a uma taxa mensal de 10%. Encontre o valor do saldo ao final de cada período usando o regime de capitalização composta. Então, essa questão está querendo que a gente veja o saldo ou montante ao final de cada período de aplicação, ou seja, no final do primeiro mês, do segundo mês, do terceiro mês, do quarto mês. E aí a gente vai fazer algumas análises em cima desses resultados, tá bom? Então vejam aí as informações. Ó. Tem um capital 1.000, capital de R$ 1.000, tempo 4 meses, taxa de 10% ou 0,1. Fiz aqui uma tabela para vocês e vamos analisar essa tabela aí. O que vai acontecer com essa aplicação? No primeiro mês, R$ 1.000, capital, apliquei a taxa de juros, recebo um juros de R$ 100. Ok, se eu recebi um juros de R$ 100 no primeiro mês, então eu vou ter um montante. 1.000 que é o capital, mais 100 que foi os juros do primeiro mês, um total de 1.100. Legal. No juros simples, todo mês iria render R$ 100, íamos ter R$ 100 de juros aqui sempre. Mas agora nos juros compostos, o que vai acontecer? No segundo mês, ele vai pegar para calcular a taxa de juros em cima de 1.100, que foi o montante ao final do primeiro mês. Então olha ele aqui, ó, 1.100 vezes os 10%, né, que é o 0,1, e aí eu encontro o valor de R$ 110. Então qual vai ser o montante ao final do segundo mês? Bem, o montante agora do primeiro mês era 1.100, agora com 110 chego em 1.210. Coloquei de cores diferentes aqui para vocês observarem. Ó. Ao final do segundo mês, eu vou calcular agora o terceiro mês em cima deste valor, ó, do 1.210. Calculo 10% dele, vai para 121. Então, qual vai ser o saldo ao final do mês, ou seja, o montante no final do terceiro mês? 1.210, que era do mês anterior, mais 121, que foi o que rendeu nesse terceiro mês. E no quarto mês? 1.331, que foi o saldo do terceiro mês, né, vezes 10%, deu 133,10. E aí eu somo com os meus 1.331 do terceiro mês e chego num valor aí de R$ 1.464,10. Então, esse é o valor que ele vai pegar ao final de 4 meses, vendo aí quais são os juros em cada mês. Note aqui, ó, que se eu somar cada um desses juros de cada mês, ó, 100 mais 110 mais 121 mais 133,10, nós chegamos a esse total de 464,10. E aí nós podemos ver que o montante, igual a gente sabe que é capital mais juros, né? É o capital inicial que foi 1.000, mais a soma desses juros aí de cada mês, que foi 464,10. Onde eu cheguei em R$ 1.464,10. Beleza, pessoal. Mas aí vem uma pergunta. Poxa, professor, então se eu tiver uma questão que uma pessoa aplicou lá um valor de R$ 1.000 e ele quiser saber o valor ao final de 12 meses, 20 meses, 30 meses, eu vou ter que ficar fazendo esse cálculo todo mês? Vou ter que fazer cálculo mês a mês para chegar nesse final? Não. E nós vamos entender o porquê não. Nós vamos fazer uma análise do que foi feito ali naquele quadro com os valores e vamos colocar aqui agora letras para que a gente chegue numa fórmula, numa ferramenta de resolução de juros compostos e eu calcule
o montante ao final de um período sem precisar ter que fazer mês a mês, tá bom? Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui agora nessas informações. Eu deixei esse quadro aqui em cima, caso vocês tenham dúvidas com as letras, vocês podem recorrer aos números, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Olha o que está acontecendo com os montantes em cada mês. Observem aí, ó. O montante ao final do primeiro mês, o montante 1, que é esse 1.100, como é que ele surge? Ele surge da soma de 1.000, que é o capital, mais 100. E 100 é os juros. Mas esses juros ele é obtido multiplicando o capital, né, que é o 1.000, vezes a taxa de juros, C vezes I. Então eu coloquei aqui, ó, que o montante 1 é C, capital, mais o capital vezes a taxa de juros. Tá lá em cima, foi o que a gente fez e chegou no 1.100, tá? Posso colocar esse capital em evidência, porque eu tenho dois termos, né? Essa soma me diz que tem dois termos, e o C aparece aqui e o C aparece aqui. Então, posso colocar o C em evidência e dizer que o montante 1 ele é igual ao capital vezes 1 mais I. Se eu multiplicar o C vezes 1 dá C, C vezes I dá CI. Então, vejam que isso está certo, ok? Memorizem isso. O montante 1 é o capital que multiplica 1 mais I. Daqui a pouco eu vou voltar nessa informação. Porque agora olha o montante 2. O montante 2, ele surge, olha aqui, ó, o montante 2 é esse 1.210. Ele surgiu de qual soma? De 1.100? Opa, mas quem é 1.100? 1.100 é o montante do mês 1, ó. Montante ao final do primeiro mês. Então, 1.100, montante 1, mais 110. Esse 110 surgiu do quê? Do produto do montante 1 pela taxa de juros, olha aí, ó. 1.100 vezes 0,1 deu 110 que está aqui. Então, eu posso dizer que o montante 2 é a soma do montante 1 mais o produto do montante 1 vezes a taxa de juros. Lembra lá do que a gente fez com C? Posso colocar esse M1 aqui, ó, o montante ao final do primeiro mês em evidência. Olha lá, coloquei até de azul para vocês observarem. Ó. Coloquei em evidência, montante 1 que multiplica 1 mais I. Eu voltaria lá para trás, tá ok? Então fiz isso novamente. Mas lembra que eu falei para vocês assim, pessoal, memoriza aí, agora no slide anterior, o montante 1 era quem? C vezes 1 mais I. Olha aqui, ó. O montante 1 a gente viu agora há pouco no slide anterior. Pedi para vocês memorizarem porque eu ia utilizar. Ó. O montante 1 é o capital vezes 1 mais I. Coloquei de azul para vocês verem ó, que esse M1 é a mesma coisa que isso aqui que está de azul. E esse 1 mais I eu repeti aqui embaixo. Beleza? Por que eu fiz isso? Porque olha aqui agora, 1 mais I vezes 1 mais I, eu estou pegando duas coisas iguais e multiplicando. Então eu posso colocar ele ao quadrado. É 1 mais i ao quadrado. Né? Se eu tenho x vezes x, x ao quadrado. Né? 1 mais i vezes 1 mais i, 1 mais i ao quadrado. Como eu não sei esse valor de i, estou usando aí um valor genérico, então ficaria assim, tá? Ok. Olha o montante 3. O montante 3, observem que é a soma do montante 2, 1.210, mais o montante 2 vezes a taxa de juros, novamente, ó. Montante 2 vezes a taxa de juros, 121, tá aqui, ó. E deu 1.331. Então, o montante 3 é montante 2 mais o montante 2 vezes a taxa de juros. Vamos colocar o montante 2 em evidência? Colocamos. Quem é o montante 2? A gente acabou de ver, acabou de fazer, né? Montante 2 deu capital vezes 1 mais i ao quadrado. Então, coloquei aí, ó. Montante 2, como a gente acabou de ver, é c vezes 1 mais i ao quadrado. E agora, eu tenho aí 1 mais i ao quadrado vezes 1 mais i. X ao quadrado vezes x é x ao cubo. 1 mais i ao quadrado vezes 1 mais i é 1 mais i ao cubo. Então veja que o montante ao final do terceiro mês poderia ser obtido simplesmente fazendo capital vezes 1 mais i elevado ao cubo. E ao final do quarto mês? Note que a regra vem seguindo a mesma, olha o padrão aí, ó. Montante 3 mais o montante 3 vezes i. Coloca o montante 3 em evidência. Quem era o montante 3 que a gente acabou de fazer? Não era c vezes 1 mais i elevado ao cubo? Coloquei aí, ó, troquei o M3 por isso, o montante 3 por esse produto. Agora eu tenho 1 mais i ao cubo vezes 1 mais i. Bases iguais, somos expoentes, né? O expoente aqui é 1, então 1 mais i elevado à quarta potência. Beleza. Então, fiz toda essa brincadeira aí com vocês para que vocês observem os resultados finais. Vejam só. O montante, se eu quisesse saber o montante ao final do primeiro mês, eu faria C vezes 1 mais I.
elevado a 1, porque quando não tem nada aqui é 1. Se eu quisesse saber o montante 2, ou seja, o montante ao final do segundo mês, eu faria C, o capital, vezes 1 mais I elevado ao quadrado. Ó, final do segundo mês ao quadrado. Se eu quisesse saber o montante ao final do terceiro mês, C vezes 1 mais I ao cubo. Se fosse ao final do quarto mês, C vezes 1 mais I elevado à quarta potência. Ou seja, e se eu quiser saber o montante, sei lá, daqui a 10 meses, 12 meses, 30 meses, vocês conseguiram ver o padrão do que a gente deve fazer? Isso aí. Então, o montante vai ser igual ao capital vezes 1 mais I. Vejam que isso não muda em nenhum momento aqui nas fórmulas aqui. O que varia? O tempo. E esse tempo varia de acordo com o quê? Com o prazo que eu quero saber, o montante. Então, se eu quiser saber qual é o montante daqui a 10 meses, eu troco esse T por 10. Ah, qual é o montante daqui a 20 meses? Troco esse T por 20. Agora, essa base montante igual a C vezes 1 mais I sempre vai ter. Então, pessoal, esta é a fórmula dos juros compostos. É a ferramenta que nós vamos utilizar para resolver problemas de juros compostos. Vamos voltar aqui no nosso exemplo? Porque é o seguinte, a gente fez todo aquele passo a passo cada mês, né. Então vamos tentar fazer direto, utilizando a fórmula que a gente acabou de aprender, e vamos ver se a gente chega nesse 1.464,10 direto, sem precisar ficar fazendo mês a mês. Então vamos lá, ó. Aprendemos que montante é igual ao capital vezes 1 mais I elevado a t. Muito cuidado ao executar essa conta, tá, tem um parêntese e uma potência. Então a gente sempre resolve o que está dentro do parêntese, depois potência, para depois a gente pensar em produto. Então, capital é 1.000 ali, vezes 1 mais a taxa de juros, que é 10%, 0,1, e o tempo, o prazo que a gente quer aí, 4 meses, então elevado a 4. Faço a soma lá dentro do parêntese, ó, 1,1, elevado à quarta potência, vai dar 1,4641, vezes 1.000, R$ 1.464,10. Então veja que essa é a ferramenta que nós vamos utilizar, anotem, memorizem aí essa ferramenta, e para se resolver problemas de juros compostos, e problemas de juros compostos são problemas da nossa vida diária, porque a maioria dos, das coisas que a gente vê que envolvem dinheiro vão estar em juros compostos. Nosso regime bancário, financeiro, pagamento de muitas coisas, então tá tudo aí nos juros compostos, tá bom, pessoal? Então, em resumo, essa é a fórmula que nós vamos utilizar aí, ó, montante igual a C vezes 1 mais I elevado ao tempo. E aí, pessoal, e apenas uma reflexão aqui para a gente finalizar, lembre-se, é composto, mas não é gasolina. Bons estudos, pessoal, até a próxima. Tchau!